Graça e paz, meus irmãos. Convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã às estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Curvar nossas cabeças e orarmos. Santíssimo Deus, Pai, somos gratos, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor nos permite fazermos aqui neste lugar, Pai. Obrigado, Pai amado, pela Tua obra em nossa vida que nos permite adorar-te, bendizer. E suplicamos, Senhor Deus, que pelo Teu Filho Jesus ilumine nossa mente, o nosso coração, nossa vida, a fim de que possamos extrair da Tua palavra, Senhor Deus, ensinamentos que transformem nossa vida, impactem o nosso coração e que renovem o nosso ânimo, Senhor Deus, diante das lutas do dia a dia, Pai. Continua conosco nesta noite. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.
o auxílio de Deus em meio aos nossos medos. Estamos passando por dias em que os medos têm sido potencializados, a tal ponto de pessoas estarem recorrendo e estarem buscando cada vez mais auxílios para combater, para trabalhar seus medos. Existem medos simples, como a criança que tem medo de escuro e pede para deixar uma luz acesa ou a porta de um ambiente que está iluminado aberta para que tenha claridade. E existem determinados medos que impedem pessoas de trabalhar, saírem de casa, andar na rua, comunicar com outros e conhecer pessoas. E a pergunta a ser feita é: pode um crente, pode alguém que conhece a Deus ter esse tipo de medo, dessa segunda opção? Bom, amados irmãos, estamos diante, neste texto em que lemos, de um dos profetas em que teve experiências maravilhosas com Deus. Profeta que viu a mão e a ação sobrenatural de Deus em meio à natureza. Profeta que desafiou vários outros profetas de Baal e que viu o poder glorioso de Deus em consumir o seu holocausto. Vemos Elias como o profeta, o homem de Deus que experimentou o poder de Deus de tal forma como nós não vemos outros profetas experimentando da ação de Deus como Elias experimentou. Então não há como negar que diante da comunhão de Elias com o Senhor e das experiências em que Elias teve com o Senhor, não há como negar como que este homem era um homem crente, um homem piedoso, um homem conhecedor da palavra de Deus. Mas era homem. E diante dos seus medos, diante dos seus temores, ao ouvir que uma mulher procurava tirar-lhe a vida, ele foge. E aqui se encontra o texto em que lemos. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias, diz o verso 1, havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Jezabel estava olhando para os seus deuses e fazendo um juramento, dizendo: olha, eu quero que os meus deuses me matem, se eu não matar a Elias, se eu não mandar matar a Elias. E vemos algo tão curioso que nem Jezabel morreu, seus deuses não a mataram, e muito menos ela matou a Elias, mostrando a inutilidade de sua crença, de sua religião, de sua idolatria cega. E o verso 3 nos diz que temendo, pois, Elias, dos diversos medos que Elias poderia ter, Elias teve medo da ameaça de Jezabel. E o que é curioso, amados irmãos, é que o medo provoca no ser humano reações contraditórias, como logo iremos ver. Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou o seu moço, e no verso 4 nos diz que ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte.
Verso 3. Levantou-se para salvar sua vida. Verso 4. Saiu para o deserto, assentou-se e pediu para si a morte. Se ele queria morrer, porque ele não esperou, então, o desejo é o que a gente pode se perguntar ao estar diante desse texto. Mas o medo provoca reações contraditórias no ser humano. E Elias, como um homem, tendo medo, fugiu para não morrer e chegou diante de Deus e pediu-lhe a morte. E é curioso, amados irmãos, eu gostaria de poder abrir um parêntese, em dias de hoje, onde parece que o suicídio tem buscado virar moda. E por um lado vemos algumas pessoas correndo, buscando compreender, games na internet, o chamado da baleia azul, seriados que são colocados no Netflix, onde influenciam e conduzem as pessoas a refletirem a suposta beleza no suicídio, onde não há beleza nestas coisas. E o que olhamos neste momento é de que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um ser humano com uma vida piedosa, tendo experimentado do poder de Deus, pode sim, em alguns momentos da vida, passar por uma situação de medo e pedir para si a morte. E olhando neste aspecto, amados irmãos, podemos nos julgar olhando para a vida de Elias e achar que medo bobo. Medo de uma mulher tirar-lhe a vida. Mas a palavra de Deus registra que este era o sentimento que estava com Elias. E quando olhamos para nós e nos lembramos dos nossos medos, dos nossos temores, as nossas aflições, pensamos conosco mesmo, ninguém é capaz de nos entender. Os nossos medos, os nossos temores são, por vezes, indecifráveis. E assim se sentia Elias. Pediu para si a morte: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. É a oração de Elias pedindo para que Deus tomasse a sua vida. Verso 5: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Um homem com medo, pedindo a morte, fugindo para não morrer, mas ao mesmo tempo pedindo a morte. O Senhor envia o seu mensageiro, um anjo até ele, e antes de qualquer coisa, não foi direto ao assunto, mas olhou para Elias, que estava dormindo, deu-lhe o alimento, deu-lhe o que comer. Elias acorda, come, bebe, volta a dormir, é o que diz, e voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Aqui nós já podemos aprender algumas coisas, amados irmãos. Como cristãos, como pessoas conhecedoras da palavra de Deus e do Deus poderoso a quem servimos, mesmo diante dos nossos medos, mesmo diante das nossas dificuldades, podemos usar o exemplo de Elias. Não encontrar, a exemplo de Elias, não justificar os nossos medos em ser desobediente com Deus e dizer: olha, eu não vou comer, eu não vou beber, eu vou fazer greve de fome e vou morrer. Não foi essa a atitude de Elias. Elias ouviu a voz de Deus, ouviu o seu mensageiro, obedeceu ao Senhor, alimentando-se, bebendo, e o Senhor diz: olha, a viagem vai ser longa.
E caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E assim o Senhor foi tratando e foi trabalhando na vida do seu profeta. O verso 9 nos diz que ele entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, que lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E vem a resposta de Elias, ele diz: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, procuram tirar minha vida. Os nossos medos, as aflições, nos levam a negligenciar, muitas vezes, informações que nos são dadas a respeito do contexto da vida como um todo. Elias estava dizendo que se sentia só. Elias disse ao Senhor que ele era o único que havia sobrevivido. Mas eu convido a você, meu irmão, a virar a página um pouco adiante no capítulo 18 de 1 Reis. Elias estava com Obadias. E a partir do verso 11, na conversa de Elias e Obadias, o texto nos diz: agora tu dizes, vai e dize ao teu senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve. Não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai e dize ao teu senhor, eis aí está Elias, ele me matará, disse Elias. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deverás hoje me apresentar a ele. Obadias estava relatando a Elias que havia pessoas que deveriam ter sido mortas por Jezabel, mas que foram salvas por ele. Mas com o medo cegou Elias de tal forma que, diante do seu desespero, diante do Senhor, o que fazes aqui, Elias? E ele disse: Senhor, mataram todos, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, procuram tirar minha vida. O medo, o temor nos leva muitas vezes a acharmos que estamos sozinhos no mundo e que não há ninguém como nós. Ignoramos todos os sofrimentos alheios a nós, ignoramos o sofrimento de outras pessoas, olhamos simplesmente para nós mesmos e dizemos: estamos só. Deus ouviu e disse-lhe Deus: sai, ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Um homem que havia experimentado e visto o poder de Deus de forma tão gloriosa, tão magnífica, tão grande aos olhos, de ver o fogo sendo consumido, todo aquele holocausto, tudo aquilo, e Deus indo manifestar-se a ele. Não estava nas grandes experiências, nos grandes barulhos, mas desta vez de uma forma tranquila, de uma forma serena, de uma espécie de um sussurro bem calmo. O Senhor chegou a Elias. E o Senhor torna a fazer a mesma pergunta a Elias:
Que fazes aqui, Elias? E ele responde: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Irmãos, persistindo na sua história, persistindo na sua ocasião e vendo como Deus o tratara, o Senhor olhou para Elias, vamos assim nos referir, e volta ao caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E aqui, amados irmãos, eu gostaria de poder, olhando para o que Deus fez na vida de Elias, poder aprender como tratar e aprender a lidar com aqueles que estão ao nosso lado e passam pelo medo. Bom, perceba que Deus, sabendo os motivos pelos quais levou o profeta a fugir, Deus não vai direto ao ponto, e eu peço licença à amada igreja para usar da seguinte expressão: o Senhor não chegou com os 2 pés assim no peito de Elias e disse: seja homem. Você matou vários sacerdotes à espada com suas próprias mãos e está com medo de uma mulher lhe tirar a vida? E talvez nós fizéssemos isso. Talvez essa fosse nossa reação. Mas não foi a reação de Deus na vida de Elias. Deus ouviu, compreendeu o seu servo, olhando para ele, permitiu-lhe que ele falasse, desabafasse o seu sofrimento. E diante de tudo isso, deu alimento, se alimentou, deixou descansar, mais uma vez descansou, dormiu. Mais uma vez o alimentou e disse: olha, vai até o monte, eu quero ter um encontro contigo. E assim fez. Muitas vezes nós temos o desejo em poder tomar conhecimento daqueles que ao nosso redor sofrem e de querermos tratar de forma enérgica, tocando diretamente no ponto da ferida, quando muitas vezes é necessário de tempo, de poder olhar para a dor do outro e poder ver na sua situação, nos seus temores e alimentá-lo, deixá-lo descansar. É diferente de ser conivente e permitir que continue com os seus medos, com os seus temores, porque o Senhor diz: olha, levanta-te e vai até o monte. No monte, ao encontrar-se com Ele, Ele desabafa e fala novamente de suas dores, seus temores. E o Senhor, conhecedor de todas as coisas, permite tudo isso. E o texto não nos diz que Elias perdeu o medo da morte. O texto não fala que Elias desistiu de tudo isso. Mas é interessante que ao olhar para a vida do seu profeta, o Senhor lhe dá uma nova missão, uma nova tarefa. E pede para que seu profeta siga em frente. Se podemos aprender com Deus, de que ao olharmos ao sofrimento do outro, uma ação enérgica não é recomendável de primeira instância, podemos também aprender com Elias. De que no meio dos medos, as nossas dores, é natural, como Elias fez, isolar-se da comunhão, de estar no meio das pessoas, estar sozinho, dormir e pedir a morte, chorar com o travesseiro e coisas que só o Senhor sabe, pedindo a Deus que tudo aquilo passe. Mas é necessário também aprender com Elias, de que uma vez
tendo alguém que trabalhe, no caso era o Senhor trabalhando com Elias, havendo uma nova missão, uma nova tarefa, algo com que se ocupar, assim também fazer. Podemos também aprender com Elias a obediência, como já falamos, nos cuidados, nos tratos daquilo, e não mergulhar num mar de lágrimas e esperar morrer sufocado por elas, mas, havendo o socorro, estando o socorro iminente, dar-lhes ouvidos. E Elias deu ouvidos ao Senhor e obedeceu. Mas há ainda outro aprendizado que podemos ter. Estamos falando de aprender com o Senhor e em como tratar aqueles que podem estar sofrendo ao nosso lado. Aprendemos, como Elias, a como se comportar e na ocasião de estarmos sofrendo. Mas também podemos compreender na vida de Elias, de que a experiência que Elias teve em meio ao seu temor, ao seu medo, ele estava sozinho. Não havia outra pessoa, não era o mensageiro do Senhor, tudo aquilo, ele estava sozinho, fisicamente sozinho. O que significa que há medos, que há temores, que nós passaremos sozinho, é possível. Nem sempre haverá uma pessoa ao nosso lado para dar aquele incentivo, para dar aquele abraço. É necessário também nos atentarmos de que somos dependentes do Senhor. E no Senhor, através de Sua palavra, encontramos os recursos necessários para enfrentar os nossos medos, as nossas indisposições. Precisamos estar atentos ao que o Senhor nos fala através de Sua Escritura. O Senhor se revelou a Elias, não numa grande tempestade, não num grande fogo, mas de uma voz tranquila. Da mesma forma, nos nossos dias nós temos a serenidade do tempo de dispormos em estudar a palavra de Deus, em compreender o texto santo e a partir dela encontrar os recursos necessários para lidarmos com os nossos medos. Se podemos aprender como cuidar de alguém que está ao nosso lado, que podemos identificar um momento difícil. Se podemos aprender a dar ouvidos, a deixar-se ser ajudado, também podemos aprender em que há circunstâncias da vida que nós temos de passar e passar sozinho. Não há garantia de que sempre haverá uma pessoa de carne e osso ao nosso lado para nos auxiliar. Mas nós temos a convicção e a certeza de que há um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. E que este Deus Todo-Poderoso, ao relacionar-se com nós, com Sua palavra, nos alimenta, nos fortalece, nos edifica e nos dá uma nova missão. E foi assim que Deus fez na vida de Elias. Ele disse: olha, você está triste, está sozinho. Essas são as palavras minhas, amados irmãos. Você está triste, está sozinho, então eu vou lhe dar algo com que ocupe a sua mente. Vá trabalhar. Ele disse: olha, vá, unge o rei, depois a Jeú, depois Eliseu. E algo interessante, o Senhor pede para que Elias capacite alguém a estar junto dele. Chama Eliseu, e Eliseu passa a andar junto. Conhecemos o restante da história de que Eliseu foi o companheiro de Elias. É necessário entender de que precisamos nós, muitas vezes em meio ao nosso sofrimento, não esperar que alguém venha ao nosso encontro, mas ir ao encontro de outros e estar junto de outros. E depois de todas estas coisas, o Senhor traz a notícia, relembra a Elias, no verso 18. Também conservei em Israel 7.000
todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não beijou. Estamos com medos, aflitos? Não estamos sozinhos no mundo. No mundo com bilhões de pessoas. É muita negligência e egoísmo acharmos que estamos sozinhos nele. É possível passar sozinho por um momento de solidão, mas não podemos dizer que somos os únicos a passarmos por isso, porque há outras pessoas que também enfrentaram. Não podemos endeusar a dor e o sofrimento e colocá-la num pedestal inatingível. Não! Desde que o pecado entrou no mundo, pessoas sofrem. Tristezas e assolações vão ao encontro das pessoas das mais diversas maneiras, pelos mais diversos motivos. E a solução nós só encontramos em Deus. A solução do medo de Elias estava com o Senhor. Assim como a solução dos nossos temores e dos nossos medos estão no Senhor. Precisamos olhar para a cruz de Cristo e na certeza da obra redentora de Cristo em nossa vida, lembrarmos do Deus maravilhoso a quem servimos e buscarmos a Ele. E olhar para a grandiosidade dEle e continuar com Ele em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às tristezas. Porque nele encontramos abrigo seguro. Nele encontramos a verdadeira proteção. Nele encontramos forças para resistirmos quando nós achamos de que o fim é a solução. Uma vez de que não é. Não era o dia de Elias morrer. Nós sabemos de que no fundo ele não queria morrer, pois afinal ele estava fugindo de uma morte. E o Senhor lhe deu o que ele precisava e não aquilo que ele pediu. Deus lhe deu segurança, conforto, alimentando e dando-lhe uma nova missão. Precisamos assim, amados irmãos, estar diante do Senhor, aprendendo e ouvindo com Ele, e seguindo o curso da vida, e nos momentos baixos, onde nos encontramos tristes, olhemos para cima e busquemos a Deus. E nos momentos alegres, não nos esqueçamos de Deus, continuemos com Ele. Mas que no momento da tristeza temos a certeza de que Ele não nos abandonou, Ele está conosco. Deus não abandonou Elias, Deus esteve com Elias. Assim como Ele está conosco e com todos aqueles que o invocam. Que o Senhor nos abençoe em sua infinita graça. Em nome de Cristo Jesus. Amém.